Dinheiro é a raiz de todos os males. Concorda comigo, pessoa querida? Pois é, se você concorda com essa afirmação, eu tenho uma péssima notícia para te dizer. Você nunca ficará rico. Por quê? Isso é uma grande crença limitante que permeia aí por nossa sociedade há séculos e séculos e séculos, como um mecanismo, inclusive, de dominação para manter os pobres na pobreza e os ricos com cada vez mais riqueza. Isso porque quando você pensa que o dinheiro é a raiz de todos os males, você está associando o dinheiro ao caráter das pessoas e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa pode ser completamente mau caráter e ser completamente pobre, enquanto uma pessoa pode ser totalmente, ter um caráter perfeito, maravilhoso e ser rica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, primeira coisa, você tem que ter consciência das suas crenças limitantes se você quiser mudar a sua mentalidade para conseguir ter sucesso em qualquer área da sua vida. No caso desse vídeo, eu estou falando sobre dinheiro, porém, mudar as crenças limitantes, tendo consciência delas, o primeiro passo, você precisa fazer em qualquer área da sua vida. E aí, depois que você descobre as suas crenças limitantes, você tem que reprogramá-las, eliminá-las, trocá-las por crenças construtivas. Vou dar um exemplo. Nesse caso aqui, o dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode trocar pela frase: a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. E isso é comprovado, pessoa querida. Se você ir lá na cadeia, 99% das pessoas que estão lá presas é por conta de falta de dinheiro. A pessoa foi roubar e aí foi presa. A pessoa matou alguém para roubar e foi presa, né? A pessoa ia assaltar e matou e foi presa. Então, os problemas das pessoas que estão lá é falta de dinheiro, porque se ela tivesse dinheiro, ela não estaria roubando, matando, cometendo crime, né? Crimes digitais, golpes. Acontece por quê? Por falta de dinheiro, porque se a pessoa tem dinheiro, ela não estaria mexendo com isso, certo? Ai, Agatha, mas tem gente também, né, que comete crimes por causa de amor. Pessoa querida, diz que a maioria dos casos. Quer ver outro exemplo? Divórcio. Você pode perguntar a qualquer advogado, qualquer juiz, você vai concluir que a maioria dos divórcios acontecem por falta de dinheiro, por problemas financeiros, né? As pessoas se casam e aí ou não fazem planejamento financeiro, ou gasta tudo e só vão se endividando, e aí vem os problemas financeiros, ou tá até com a vida boa e perde o emprego, começa a ficar sem dinheiro, e aí vem os problemas. Por quê? Por falta de dinheiro. Chifre, as pessoas também se separam? Separam. Só que chifre, todo mundo tolera. É uma coisa tolerável, suportável. Ninguém morre por causa de um chifre. Agora, falta de dinheiro é uma coisa muito séria, porque sem dinheiro a gente não come. Se a gente não come, o que acontece? A gente fica sem vida, né? Sem dinheiro a gente não consegue ter água na nossa casa, a gente não tem energia. E aí, como é que convive, né, num lar sem água, sem energia, sem internet? Tá vendo? Então, a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Então, pessoa querida, você tem que entender, você tem que começar a pensar, você tem que parar de ser uma pessoa boba. Começar a refletir sobre as coisas que você pensa sobre o dinheiro. Porque não faz sentido nenhuma. Como assim dinheiro é a raiz de todos os males? Dinheiro não tem nada a ver com caráter. A pessoa, ela vai ser boa com ou sem dinheiro. Uma coisa não influencia a outra. Que sentido faz, por exemplo, eu sou até uma pessoa boazinha, mais ou menos. Sou tão boazinha assim não. Mas eu com dinheiro eu vou ficar má porque não faz sentido. Entende? Eu sem dinheiro tenho muito mais chance de ser má, porque eu vou estar estressada, eu vou estar revoltada, eu vou estar com fome, eu vou estar sentindo falta das coisas que eu sou acostumada, as coisas boas.
Então, tá vendo? Não faz sentido. Então, você tem que parar de acreditar nessas mentiras que te contam desde quando você era criancinha. Passar a refletir sobre isso, passar a questionar e perceber que isso não passa de crença limitante. E o pior problema das crenças limitantes, sabe qual é? É que a maioria das vezes elas estão lá no seu inconsciente. É como se fosse um pensamento, é um pensamento automático que você nem se dá conta daquilo. Uma outra crença limitante também, que eu disse que ia falar, né, todas em vídeos separados, mas essa eu vou citar porque essa, por muito tempo, né, ela me perseguiu, que o dinheiro é sujo. Olha que bobeira. E aí sempre eu rebato essa, né, com dinheiro é sujo. Ok, então eu adoro me sujar de dinheiro. Eu adoro me sujar com dinheiro. E aí essa aí que eu já te falei, né, do dinheiro é a raiz de todos os males, já até te dei a outra frase, né, para você rebater, que a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, mas também se repete só se você quiser mudar, tá, pessoa querida? Se você quiser ter uma nova mentalidade, uma mentalidade de prosperidade. Se você não quiser, não precisa, problema seu, né? Inclusive, nem fica aqui nesse vídeo, né? Rola e vai para o próximo. Agora, se você realmente quer mudar a sua mentalidade para conseguir sucesso em todas as áreas da sua vida, começa a ter consciência dessas suas crenças, né? Dos seus comportamentos, dos seus sentimentos, que são todos embasados nessas crenças limitantes, e passa a rebater essas crenças limitantes, a reprogramar, né? Inclusive, por exemplo, você pode criar, né, os áudios de dinheiro é a raiz de todos os males, como a falta de dinheiro é a raiz de todos os males, e aí você fica repetindo isso, escreve a falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Se essa for sua crença limitante, tá, pessoa querida? Essa nunca nem chegou perto de mim. Eu sempre tive essa ciência, né, muito bem disso, que dinheiro não tem nada a ver com personalidade, ok? Mas se essa é uma das crenças que te atingem, você quer mudar a sua mentalidade para conseguir, né, ter mais sucesso financeiro, sair, né, aí dessas gangorras de altos e baixos, uma hora tem, uma hora não tem, uma hora tem dinheiro, depois não tem, e aí tem, né, acontece uma coisa, você tem que gastar, né, o pneu furou, bateu o carro, o chuveiro queimou, né, o gás acabou, e aí você tem que gastar, né, a sua reserva que você estava começando a fazer. Isso acontece, esses altos e baixos dessa gangorra financeira, por conta dessas crenças limitantes, que são grandes sabotadoras que a gente tem. Por isso que a gente tem que passar a perceber eles, né? Ter consciência desses sabotadores, dessas crenças limitantes e reprogramá-las, trocar isso. Só que aqui, pessoa querida, eu também te dou uma notícia que não é tão boa assim. Por quê? Pensa aqui comigo. Você ficou aí, né? 30 anos, 40 anos, 50 anos repetindo essas crenças limitantes, né? Agindo, sentindo, vivendo com base nessas crenças limitantes. Você acha que com um dia você vai conseguir mudar? Um dia fazendo reprogramação mental, reprogramação energética, né? Mudando a sua frequência vibracional, você vai conseguir mudar? Não, não vai. Então, quando as pessoas falam isso pra você, né, na internet, mude a sua vida em 7 dias. Não vai, tá? Sendo aqui bem sincera, não vai. Não muda. Imagina, 40 anos você vai mudar em um dia, em 7 dias? Não, não vai, tá? Só que é claro, existem ferramentas que a gente faz acelerar esse processo. Pensa aqui comigo, você ficou 40 anos, né, com crenças limitantes de escassez. Aí, se a gente for pegar ao mesmo tempo, você vai ter que ficar mais 40 anos com crenças fortalecedoras de prosperidade. Quando juntou, né, tudo, você já tá com 80 anos e papo, fim da vida, né? Se você ainda chegar lá nos 80, não é mesmo? Então, não faz sentido também se achar que porque ficou 40 anos com crença limitante, vai ter que gastar mais 40. Não, por isso que existem técnicas, ferramentas, inclusive comprovadas, né, cientificamente pela neurociência, que você faz para que esse processo seja mais rápido. Só que, independente da técnica que você escolha, do processo que você escolha,
A consciência, ela vai ter que sempre fazer parte. Porque no meu caso, eu já percebi várias crenças limitantes com relação a dinheiro, prosperidade, abundância, sucesso há muitos anos. E eu estou sempre de olho nesses padrões. Vira e mexe, eu me pego, né, querendo pensar alguma coisa que tenha relação com alguém, com alguma crença limitante sobre dinheiro. E aí, quando eu percebo isso, eu já cancelo na hora o pensamento, falo, tá cancelado, 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 né? Faço um X assim bem grande, de branco, de vermelho e puf. Explode o pensamento, explode a crença, explode o sentimento e aí troco por uma outra crença que vai ser fortalecedora, ok? Então fica aí a dica para você de como eliminar essa crença limitante para que você tenha sucesso mais rápido aí na sua vida, tá bom? Beijos da Agatha Harper e até mais!